Começar fazendo um convite a você para assumir o controle do seu futuro financeiro. Todo mundo sabe que esse assunto é importante, mas muitas vezes, pela complexidade, as pessoas postergam essa decisão. Hoje nós vamos falar sobre a sua nova aposentadoria com os frutos colhidos na sua previdência particular. E quem nos ajuda nessa é o economista com MBA em Finanças, Controladoria e Bancos pela USP, olha que coisa mais linda, e nosso parceiro aqui, que é o Marcos Silvestre. Boa noite, Marcos. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Boa noite, Rony. Você tá bem? Prazer, é uma alegria estar contigo. Minha, não me tira essa alegria, não. Tá tudo bom, querido? Previdência privada. Esse é um assunto mais do que interessante. Agora, existem tantos tipos de previdência, Marcos, um monte deles. Qual a diferença entre as previdências todas? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que diferenciar, Rony, é dois grandes grupos de previdência. Certo. De um lado, a previdência social e de outro lado, a previdência particular. Previdência social, a gente sabe, esse sistema que está aí, infelizmente está falido. O né? quê? É. Como é que é o nome? Previdência o quê? Previdência social. Pelo amor de Deus, isso não existe. Não dá para contar com isso. A gente querer depositar a nossa tranquilidade, a nossa prosperidade no futuro, na terceira idade, essa idade que a gente espera que seja realmente a nossa melhor idade. Dançou, aí dançou. Dançou. Então, esquece o grupo da previdência social. Vamos pensar na previdência particular, naquela previdência de cada um, naquele projetinho que cada um precisa ter para cuidar de fazer seu pé de meia para o momento da aposentadoria. E aí existem várias formas de acumular. Você pode usar as aplicações tradicionais, você pode usar aplicações mais turbinadas, inclusive com investimentos em ações, em fundos multimercado, e pode usar, lógico, a previdência privada, os planos de previdência privada, que são o tipo de aplicação que se adequa muito bem a quem está acumulando assim a longo e longuíssimo prazo, como normalmente é o caso do projeto de aposentadoria. Sem correr risco, no caso das operações de risco que você citou antes, bolsa de valores, etc. Ô, Rony, você sabe que é o seguinte, risco, eu digo, né? Estar vivo é o risco de morrer, né? Então, assim, no limite, essa história de risco zero não tem. Mas eu digo para você o seguinte, lógico, dinheiro do trabalho, dinheiro suado, dinheiro sagrado, que é esse um que a gente tenta ganhar todo dia, esse não foi feito para fazer graça. Então, mesmo quando você vai correr riscos, que sejam, assim, riscos bem informados, bem calibrados, né? Para você, ok, eu corro mais risco nesse pedacinho, corro menos risco nesse pedação, uma pela outra se equilibra e eu não perco, acabo ganhando mais no final das contas. Sem dúvida. Está frisada a capa do livro do Marcos, para a gente mostrar? Então é só mostrar aí, porque vocês vão ver. Aí está. A Previdência Particular, vocês estão vendo, mas tem um subtítulo. A nova aposentadoria. Então, você apresenta 5 caminhos, Marcos, aqui, para não depender do governo. Perfeito. Que é uma tragédia grega. Se você deve ao governo, você está, como falam lá no Nordeste, você está lascado. Está lascado. Mas se o governo deve a você, aí você jamais vai receber. São 40 pesos e 1.035 medidas. Eu nunca vi nada igual. Por isso que a gente tem que se incluir fora dessa, Rony. E nesses 5 pontos, nesses 5 caminhos que eu digo assim, o primeiro deles é assim, é reação. É reação. Vamos nos dar conta de que o governo, que não cuida da nossa educação, que não cuida da nossa segurança, que não cuida da nossa saúde, não cuida da nossa saúde, não cuida do básico, vai cuidar da nossa aposentadoria, do nosso futuro, não vai cuidar. Então reaja, agora reaja na prática. Não é só aquela coisa de indignação. Não, porque o governo... A indignação tem que ter. Tem que ter, porque o cara... porque é extorsão, exato, é confisco. Exato. Então eu diria, como cidadãos, vamos protestar de todas as formas que a gente puder. E como indivíduos, como pais e mães de família, vamos nos preparar para o nosso futuro com o nosso projetinho de previdência particular. Então o segundo passo é justamente... Aí tem que fazer algumas continhas. Tem que botar alguns números nessa história. Por exemplo, a gente tem que procurar definir qual é a idade meta do nosso plano de aposentadoria particular. Dá para ver particular. A idade que a gente vai começar. Se eu quero me aposentar aos 55, aos 60, aos 65, aí não tem regra. Aí quem estabelece a regra é você. Você sabe que se quiser aposentar mais cedo, você tem menos tempo para juntar a reserva. Se esticar um pouco mais tarde, você tem mais tempo, você ganha a vantagem de diluir um pouco o seu esforço poupador e aplicador. Mas você calibra lá, você fala, então eu quero 65 anos. Eu estou hoje com 35 anos, peraí, eu tenho 30 anos daqui até lá. Eu tenho 360 meses então. Ao longo desses 360 meses, em todo mês, eu tenho um desafio. Eu vou pegar um pedaço da minha renda, eu vou aplicar esse pedaço da minha renda para formar um patrimônio, seja em imóvel que eu compro, seja numa aplicação financeira que eu tenha, seja num recurso num plano de previdência privada, que quando eu chegar aos 65, eu olho para esse patrimônio e digo assim, tô rico. Mas peraí, não é tô rico no sentido de ficou milionário, não. É tô rico no seguinte sentido. Eu olho para esse patrimônio e digo, eu não vou precisar mais, se eu não quiser, se eu não puder,
continuar trabalhando para pagar minhas contas. Porque o meu planejamento que me trouxe esse patrimônio, que vai render, o rendimento é que vai pagar minhas contas, ou pelo menos a maior parte dela. Pode continuar trabalhando. Uma confusão que as pessoas fazem, né, Rony? Essa coisa, aposentar e parar de trabalhar. Meu Deus do céu, você está aqui trabalhando, esse trabalho lindo, maravilhoso. Nós queremos te ver aqui até os 115 anos. Pelo menos, né? Nós estamos contando com isso. Eu morreria se não trabalhasse. Não é verdade? Morreria. Aí é o que a gente fala, não é não trabalhar. É você, a partir de uma determinada idade, o que é o conceito de aposentadoria financeira? Ter aquela reserva que gera uma renda que te desobriga de exercer trabalho remunerado para pagar suas contas. Quer continuar trabalhando? Vai fundo. O Rony faz isso, é um grande exemplo para a gente, eu vou fazer, eu pretendo fazer também. Você quer continuar ganhando, inclusive, por que não? Desenvolve um bom trabalho, agrega valor para a vida das pessoas, continue ganhando também. Mas você olha para o seu pé de meia e diz assim, faço porque quero. Porque senão não precisaria estar fazendo, eu me planejei para esse momento. Você falou de vários benefícios da previdência particular ou privada, certo, né? E são todos mais do que claros, todo mundo concorda com isso. Mas você não falou ainda dos rendimentos. Tem uma ideia? Porque no Brasil muda tudo na calada da noite, mas... Mas você sabe que até nessa questão da previdência privada, Rony, nós temos um modelo, vamos dizer assim, bastante recente e bastante moderno, por outro lado, de previdência privada. Então a gente tem a previdência privada aí há menos de 30 anos no Brasil. E desde então a estabilidade de regras tem sido boa, tem sido importante. E uma regra importante que a gente não deve esquecer na previdência privada é que é o seguinte, qualquer coisa que você vai pagar de imposto de renda sobre o que você aplicar numa previdência privada e render... Mas lá não tem. Então, na previdência privada até tem, como quase toda aplicação que rende bem e a previdência privada rende bem tem, só que você só paga lá no resgate, lá na frente. Isso. Você aplica no fundo, a cada 6 meses você vai lá e paga imposto de renda. É verdade, né? é verdade. Na previdência privada é só lá na frente. Então, aquilo que seria a parte do governo, fica engrossando o caldo para você enquanto você está aplicando naqueles anos todos. Eu queria que você me explicasse o que são essas tabelas progressivas e as tabelas regressivas. Qual é a melhor escolha? O imposto de renda que a gente paga na previdência privada, tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, a gente paga sobre a renda, tá? A gente paga sobre o ganho. Não é o capital que você tem, é a renda. É aquilo que você ganhou. Claro. Isso chama imposto de renda, tá certo? Aí é o seguinte, a tabela progressiva é essa tabela do salário que nós temos, que começa em 7,5% de imposto de renda e vai até 22,5% de imposto de renda. É a mesma tabela do salário. A regressiva, que é o que eu recomendo para quem vai aplicar a longo prazo, ela começa mais salgada. Ela começa com 35%, Uau. Mas é para quem aplicar até 2 anos. Quem tiver um prazo médio de aplicação com 10 anos ou mais, paga apenas 10%. Sei. Então, se você vai poupar a longo prazo num plano de previdência, escolha a tabela regressiva. É a escolha mais interessante. Entendi. Agora, para a gente poder viver bem, Marcos, o que chamam de terceira idade e tal, a melhor idade. Cada um fala o que quer. Mas para você viver bem, a velhice, vai. Sim, ok. A previdência deve ser feita a partir de qual fase da nossa vida? Rony, nesse momento tem gente em toda a fase de vida financeira escutando a gente. Tem os que estão com menos de 25 anos e ainda estão na fase da capacitação. Tem os de 25 a 35 anos que estão na fase da construção da vida, comprando casa, casando, tendo filho, comprando carro e tal. Tem os que já são dos 35 ali aos 50, mais ou menos, estão querendo consolidar o seu padrão de vida e tal. Tem várias fases. Eu digo o seguinte, não começou? Começa. Como eu estava dando uma entrevista para uma amiga querida jornalista do UOL essa semana, ela falou assim, e o meu tio que está com 63 anos? Eu falei, o seu tio que está com... Qual a idade dele? 63. Um menino. Né? Um menino. Eu falei, olha, pensa bem, o seu tio tá inteirão? Pô, tá inteirão, tá bem de saúde. O seu tio tem um trabalho? Tem um trabalho bacana, dá um duro danado lá ainda. Eu falei, pensa ele fazer um planejamento, por exemplo, 75. Até os 75 ainda tem 12 anos. São 12 anos que dá para poupar, que dá para aplicar, que dá para ganhar juros sobre juros nas aplicações. Então, assim, talvez ele não vai ter aquela reserva linda, maravilhosa, vai comprar uma casa de praia, de frente para o mar e tal, mas vai fazer um pé de meia legal. Então, qualquer que seja a fase que você esteja, começa. Se puder começar aos 35, lindo. Antes disso é difícil, né, Rony? Antes disso é difícil, já está construindo a vida, está comprando casa, está tendo filho e tal. Mas se puder começar aos 35, lindo. Mas você está me ouvindo, 55, começa. Amanhã, terça-feira, você vai no banco e você começa lá o seu plano de previdência privada. Tem muita gente que também pensa no futuro. Sim. E numa tranquilidade financeira. Sim.
com outro tipo de aplicação. Ok. É tipo o Tesouro Direto, que foi até certo ponto atrás, Certo. era, sei lá, um must aqui no Brasil e tal. Alguma dessas aplicações de fundo normal, você acha que são melhores essas aplicações do que a Previdência Privada? Rony, eu vou falar de duas. Uma que o pessoal pensa muito e uma que o pessoal pensa pouco. Tá. Né? A que pensa muito é a seguinte: eu vou comprar imóvel para alugar. Né? Imóvel para alugar é legal. Mas pega uma crise como essa que a gente está vivendo. Para mim, Rony, o pior negócio que existe Deus é do esse. céu, o que eu conheço de gente. Imóvel é patrimônio. Tá? Você compra por um preço absurdo e vende na bacia das almas. É isso que é. Para mim, imóvel é isso. Não é? E na hora Tem de que ter vender- liquidez. Exatamente. Muitas vezes, se você fica só... eu tenho 3 casinhas para alugar, eu tenho casinha, sala comercial e tal. A minha renda vem disso. Aí, de repente, dos 4 imóveis que você tem, 3 desaluga. A sua renda despenca para 25% do que ela era. E ainda mais, você vai ter que pagar outras coisas. Vai ter que pagar Manutenção, alguma coisa entre um inquilino e outro. os impostos, o IPTU, enquanto está IPTU. vazio. Então, eu digo o seguinte, a Previdência Particular ela tem uma vantagem. Você acumulou. Quando chega a idade meta, esquece o que você tem. Mas você vai ter, a partir daí, uma pensão mensal. Claro. Vai ter uma pensão mensal líquida, certa, garantida, com essa segurança de 99,99 que a gente sim, fala, né, mas Rony? Não 100%. Mas você vai ter isso aí. E veja, para o idoso isso é muito bom, porque o idoso com dinheiro, ele costuma ser muito assediado por filhos e netos e parentes, né? Eu vou comprar um carro, dá uma graninha para comprar o carro. Quando você tem a renda da Previdência, você fala, filho, eu não tenho nada, eu só tenho a renda da Previdência. Eu ajudo você a pagar a carteira de habilitação, mas o carro eu não posso te ajudar a comprar. E fica tudo certo. Porque, vou dizer uma coisa, né? Eu tenho um amigo que sempre fala, eu falei uma vez para ele, mas por que você está gastando? Gasto, porque se eu tiver alguma coisa, vão me tomar. Então eu gasto. Ai, meu Deus. Às vezes é por aí, tem que se proteger. Claro. Como é que é feito o resgate lá na frente? O resgate, você pode contratar num plano de previdência particular de 2 formas. Você pode dizer assim, eu quero um dinheiro pro resto da vida. Eu estou achando que eu vou viver até os 126, eu quero que me pague dinheiro até os 126. O banco vai dizer para você, tudo bem, né, a gente assume essa bronca. Só que nesse caso você tem uma renda menor. Aí você fala assim, não, quer saber? Eu acho que eu não vou passar dos 95, sei lá, uma projeção sua, é direito seu, a vida é sua. Você está se aposentando aos 65 e acha que vai viver até os 95, então você fala, eu quero contratar uma renda temporária, pelo período de 30 anos. Vantagem, vai ganhar mais. Desvantagem, passou dos 95, não tem mais essa renda. Mas como diz um amigo meu também, se eu chegar lá aos 95 também, que cuidem de mim. Que cuidem de mim. Marcos, querido, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Nosso parceiro, o economista Marcos Silvestre, autor do livro, vou mostrar de novo a capa do livro do Marcos, Previdência Particular. E o subtítulo, que é melhor ainda, A Nova Aposentadoria. Obrigado, Marcos. Grande abraço, Volte Rony. mais vezes. Alegria Obrigado, estar com você. querida. Obrigado. Minha, obrigado.